Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Miguel Guerra, do sexo masculino, tenho 37 anos, sou branco, cabelos pretos, olhos castanhos, tenho uma estatura alta, tenho 1,83 m. Estou trajando calça jeans, camisa verde, o ambiente de aula é um estúdio de televisão onde usarei a tela interativa para as anotações. O objetivo da nossa aula é demonstrar o conceito básico de cartografia, quais tecnologias cartográficas são mais utilizadas atualmente. A cartografia é um ramo da geografia que pode ser entendido como um conjunto de técnicas utilizadas para reproduzir a superfície terrestre. O produto da cartografia que nós mais conhecemos é o mapa. Então, o mapa ele vai ser entendido como o quê? Uma representação de uma determinada porção da superfície a partir de uma superfície plana, um pedaço de papel. Só que hoje nós temos mapas disponíveis em smartphones, temos mapas disponíveis na tela de computadores e tablets. Dito isto, então, os mapas eles são extremamente importantes para o nosso cotidiano. Nós utilizamos eles para jogar videogame, nós utilizamos os mapas até mesmo para se deslocar, através dos aplicativos ou sistemas de entrega. O mapa, então, auxilia o poder público, é muito útil para o planejamento, para pesquisas, ele vai ser útil para a organização do espaço. Aqui no nosso material, nós temos a questão de número 1 da UEA, que pede para você analisar o mapa mundi sobre os riscos climáticos. Então, leia-se, analise o mapa mundi sobre os riscos climáticos. Observando o mapa, você percebe que o mapa traz a temperatura. E nota que em algumas áreas do planeta a temperatura está mais elevada, enquanto outras a temperatura está mais baixa. Existe uma escala de cores que ajuda a entender a intensidade da temperatura e a sua distribuição ao longo do planeta. Gostaria de dizer, então, que esse tipo de mapa é considerado como mapa temático. Isso acontece porque é praticamente impossível você reproduzir todos os fenômenos existentes na superfície terrestre. Imagine você reproduzindo relevo, clima, solos, vegetação, tudo no mesmo lugar, você teria poluição visual. Talvez te faltasse até mesmo cores ou símbolos para poder demonstrar ali o fenômeno que você deseja. E é por causa do fenômeno que você deseja estudar ou compreender que se criou a cartografia temática, pois ela vai trabalhar com temas específicos. Assim, então, nós podemos classificar os mapas conforme esses temas, em mapas físicos e mapas humanos. Os mapas físicos são aqueles que vão reproduzir elementos da geografia física, mapa de clima, climatológico, mapa de vegetação, mapa de hidrografia. Você tem os mapas geomorfológicos, que são de relevo, pedológicos, de solos, mapas geológicos e até mesmo mapas que representam a altitude, como os mapas hipisométricos ou os mapas topográficos. Já os mapas humanos representam fenômenos da geografia humana. Você vai ter ali mapas demográficos, mapas históricos, mapas políticos. Então você tem mapas de tudo quanto é jeito para serem trabalhados dentro da cartografia. Dito isto, qual é o enunciado da questão? O mapa mundi utiliza diferentes tonalidades de cores para estabelecer os riscos climáticos. E você tem ali a que áreas estão sujeitas, indicando um tipo de mapa temático. Nesse caso, a questão traz uma classificação diferente. Em vez de trabalhar mapas físicos e trabalhar mapas humanos, ela demonstra a existência de mapas quantitativos, dinâmicos, estilizados, ordenados e qualitativos. Alunos, um mapa quantitativo é um mapa que vai demonstrar a quantidade de um fenômeno em determinado local, ou seja, é um mapa que trabalha com proporção. Nos mapas quantitativos, é muito comum que se utilize pontos para reproduzir fenômenos. E aí o que vai acontecendo então? Você vai aumentando o tamanho do ponto, indicando que naquele local o fenômeno tem maior quantidade. Já os mapas dinâmicos, eles são responsáveis por mostrar fluxos para a gente. Afinal, os mapas não vão se mover. Você não tem um GIF ali, a gente não está no Harry Potter e não é o mapa do Maroto. Então, se eu falar para ti um mapa dinâmico, como é que eu posso reproduzir um movimento, um fluxo? Através de setas. Elas representam fluxos. Mapas de migração costumam ser mapas dinâmicos. Enquanto você tem ali mapas demográficos que vão reproduzir tamanho de população, tipo população urbana, mapas quantitativos.
Mapa estilizado é apenas um item que ele inseriu aí que não está dentro da classificação, pois a classificação comum é quantitativo, dinâmico, ordenado e qualitativo. Então eu acho que ele precisava ali de 5 alternativas, ele colocou isso aí como letra C. Então não faz sentido descartar na hora. O mapa ordenado vem associado à palavra ordem ou sequência lógica. O que seria uma ordem? Quente e frio, maior, menor, alto, médio, baixo. Então você precisa ter uma sequência lógica e a melhor forma de você criar uma sequência lógica em um mapa é criando intensidade, tonalidades de cores iguais, né, tonalidades de vermelho, escalas de cinza, são excelentes para mapas ordenados. Por quê? Porque se você tiver mais escuro, maior intensidade. Se você tiver mais claro, menor intensidade. Então, mapas ordenados, excelentes para mapas de temperatura. Se você fosse criar um mapa de criminalidade, as áreas de maior criminalidade teriam cores vermelhas, enquanto as de menor criminalidade, cores mais claras. Já o mapa qualitativo, como se fala qualidade, é apenas para diferenciar um mapa do outro. Então, nesse caso, mapa de clima, você teria a distribuição dos climas pelo Brasil, clima equatorial, clima tropical, clima subtropical, e aí você usa uma cor para reproduzir cada área. Entretanto, essas cores não têm ligação, são apenas cores utilizadas para diferenciar. Então, por palavra, quantitativo, proporção, dinâmico, fluxo, ordenado, sequência lógica, qualitativo, diferenciação. Feito isso, então, o gabarito da questão é a letra D, pois você viu no mapa que tinha ali áreas mais quentes e áreas mais frias, mostrando uma sequência lógica. Na questão de número 2, nós temos o conteúdo de projeções. O texto diz: examine a projeção cartográfica. Quando você olhar para essa projeção, você já olha direto para a Groenlândia. A Groenlândia é aquela ilha que está situada entre a América do Norte e o continente europeu. Você olha ali para o Canadá lá em cima e ao lado tem uma ilha gigante, como diriam os nossos amazonenses, uma ilha maceta, essa ilha da Groenlândia. Inclusive no mapa, ela aparece até mesmo maior do que o território brasileiro. Agora que nós já examinamos a projeção e examinamos o mapa, e ainda chama atenção também ali da Antártida, que está totalmente distorcida, ocupando toda a porção sul do mapa. A projeção cartográfica representada tem como característica, vamos lá, quantas projeções você tem na letra A? A fidelidade das formas e a distorção das áreas. B, a fidelidade das áreas e a distorção das formas. C, a distorção das formas, das áreas e dos ângulos. D, deformação das áreas próximas aos trópicos. E, conservação das áreas próximas aos polos. Vamos lá, meu povo. Projeção. A projeção é um modelo matemático que busca reproduzir uma superfície esférica em uma superfície plana. Olhando para a imagem, tu tem o globo terrestre sendo reproduzido em um mapa. O problema é que o globo terrestre é um objeto em terceira dimensão e o mapa é um objeto em segunda dimensão. Quando você transfere da terceira dimensão para a segunda dimensão, é comum que você perca informações. E essa perda de informações nós chamamos de distorção ou deformação, que ele vai utilizar lá na questão. Falando então de mapa, vamos lá com a característica fundamental. O primeiro mapa mundi foi criado no período das grandes navegações e a primeira projeção foi criada no período das grandes navegações. Só que, corrigindo um pouco essa informação, quando eu digo mapa mundi, já existe mapa mundi há milhares de anos, beleza? Só que não é a representação integral do globo terrestre, e sim a percepção de mundo que cada sociedade tinha. Quando se navegou circunferência terrestre, né, se circundou o planeta, Mercator vai pegar ali, influenciado por essas grandes navegações, e criar um planisfério, um mapa mundi. E utiliza então um cilindro para tirar as imagens do globo terrestre e colocar no papel. Quando o Mercator fez isso, ele criou a chamada projeção cilíndrica, que é a mais famosa de todas, a projeção cilíndrica, que pode ser dividida em duas. No caso, a de Mercator, que é a conforme, ou a de Peters, que é a projeção equivalente.
Existem também projeções cônicas e projeções planas. As cônicas, que servem para as médias latitudes, e as planas, que são muito úteis para as áreas polares. No caso das projeções cilíndricas, você vai ter aqui, então, na projeção de Mercator, a extração da imagem e colocada no papel. Para a projeção de Mercator, sempre olhe para a Groenlândia. Ela sempre vai aparecer com seu tamanho exagerado. A projeção de Mercator, como definida, é uma projeção conforme, ela vai preservar as formas, mas vai distorcer o tamanho. Locais situados em altas latitudes e médias latitudes terão seu tamanho exagerado. Então essa é a dica para você olhar para Mercator. Já Pitres, ele vai fazer o seguinte, ele vai buscar a equivalência dos tamanhos, uma certa proporcionalidade, mas vai distorcer a forma. Por isso você tem os continentes ali parecendo que foram esticados. Com isso, então, o gabarito da questão é a letra A. O que você vai enxergar é a projeção de Mercator pela Groenlândia exagerada, com a fidelidade das formas, mas a distorção das áreas. O nome dessa projeção, projeção conforme. Questão 3. As imagens aéreas e imagens de satélite são dois tipos de fotos tiradas de um ponto de vista acima do solo, embora possam ser utilizadas para função como mapeamento e identificação de características geográficas. Elas também possuem diferenças distintas. Uma das diferenças entre as imagens aéreas e as imagens de satélite é que as imagens aéreas não dependem de drones ou aviões. B. A imagem aérea capta a superfície terrestre a uma menor distância. C. As imagens de satélite não são obtidas durante tempestades. D. A imagem aérea não depende do ângulo da fotografia. E. As imagens de satélite cobrem áreas reduzidas. O que nós temos aqui é o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto consiste em um conjunto de técnicas que me permite obter dados da superfície terrestre à distância. Da própria palavra sensoriamento, que quer dizer sensor, sensor quer dizer sistema de captação e remoto à distância. Então, qualquer sistema de captação de informações é um sistema de sensoriamento. Na cartografia, o sensoriamento remoto pode utilizar meios como aviões, drones, balões, dirigíveis e até mesmo satélites. Inclusive, a história do sensoriamento remoto tem um caos. Diz que lá no início do século, ali no período da guerra, começou a se pensar em amarrar câmeras a pombos, câmeras em pombos, para que eles sobrevoassem um campo de batalha, pois a Primeira Guerra é a Guerra das Trincheiras, e aí os pombos teriam que mapear a superfície. Mas, pelo amor de Deus, imagine uma câmera do início do século XX e imagine se um pombo teria capacidade de voar com aquilo. Então, esse absurdo que virou uma história e tudo mais, poderia mesmo fazer sentido se nós estivéssemos falando de aviões. Balões dirigíveis e aviões. Câmeras especiais acopladas nesses objetos poderiam facilitar o mapeamento da superfície, e foi isso que fizeram. O nome dessa técnica, inclusive, é aerofotogrametria, que é o primeiro estágio do sensoriamento remoto, que foi muito útil na primeira metade do século XX. Só que na segunda metade do século XX, a engenharia aeroespacial desenvolveu os satélites, colocando em órbita da Terra satélites que poderiam imagiar a superfície através da captação do albedo, da reflexão da luz. A luz solar incide na superfície, reflete e é captada pelo sensor passivo de um satélite. Ou lançamos satélites com sensores ativos, que têm lasers infravermelho, que emitem sinais para a superfície e retornam para os sensores. Então esses objetos são extremamente importantes para o planejamento urbano, para o planejamento rural, para a tomada de decisões públicas. O sensoriamento remoto revolucionou a cartografia. E, como grande diferencial, os satélites estão mais altos, enquanto os aviões estão mais baixos. Por isso, o gabarito da questão é a letra B, pois a imagem aérea vai captar a superfície terrestre a uma menor distância. Na aula de hoje, nós vimos aqui tecnologias aplicadas à cartografia, projeções, tipos de mapas, que são os conteúdos mais recorrentes no vestibular. Esses assuntos de extrema importância você só encontra onde? No Preveste UEA. Então siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais.